Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui, né, para poder falar de um assunto, de um tema que eu tenho tanto carinho, né? E gostaria de agradecer, né, ao pessoal aqui da DAB, da CESAB pelo convite. E antes de mais nada, parabenizar vocês profissionais que estão aí na ponta, né, com esse trabalho que muitas vezes é bem difícil, né? Então, gostaria de parabenizar vocês pelo interesse em estar se capacitando para atender esses pacientes. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medidas preventivas e orientações ao usuário com pé diabético. Com relação às dúvidas, vocês podem ir fazendo as suas dúvidas, anotando aqui ao lado, que depois eu vou responder ao final da palestra, tá bom? Bem, o pé diabético é o termo empregado para nomear as diversas alterações e complicações ocorridas isoladamente ou em conjunto nos pés e nos membros inferiores dos diabéticos. Então, assim, quando a gente fala do pé diabético, né, o pé diabético ela é uma complicação daqueles pacientes que, por um determinado período, eles não conseguiram controlar, né, os índices glicêmicos, ou seja, uma hiperglicemia persistente, onde fez com que esse paciente adquirisse nessas alterações, essas complicações. Esse pé diabético ele é caracterizado pela presença de pelo menos uma das seguintes alterações, né? O que a gente percebe são alterações de nível neurológico, ortopédicas, vasculares e infecciosas que podem ocorrer no pé do paciente portador de diabetes. O que eu gostaria de frisar é que essas alterações, né, por muitas vezes, essas alterações elas não acontece no paciente só porque ele tem um diabetes. O que eu gostaria de que ficasse claro é que não é pelo fato do paciente ser diabético que ele tem o pé diabético, né? O paciente ele vai ter o pé diabético quando ele tem essas complicações. Eu gostaria que isso ficasse muito claro. Aqui eu trouxe um slide, né, onde eu mostro 3 pés para vocês. Esse primeiro pé é um pé que não tem alterações, aqui já é um pé que ele apresenta algumas alterações e aqui já é um pé, né, com amputação. Muitos profissionais acham que o pé diabético já é o paciente, né, o pé com esse tipo de complicação, já é com infecção, já é o paciente com amputação, mas não, né? E quando a gente fala de medidas preventivas, o ideal é que a gente pegue um paciente com esse pé aqui para a gente poder fazer o acompanhamento, fazer as orientações, para que não chegue a esse estágio tão avançado, né? Hoje se sabe, né, que há um crescimento muito amplo dos pacientes com diabetes e a questão de amputações, né, não só aqui no estado da Bahia, mas a nível mundial. Então, é de extrema relevância a gente tratar sobre o assunto, né, sobre essas medidas preventivas, como é que a gente pode fazer. É uma dúvida muito grande com relação a isso. Vamos passar aqui para o próximo slide. E assim, muitos portadores de diabetes, a exemplo do que é verificado com outras complicações diabéticas, descobrem o diagnóstico diante de uma amputação, né? Isso é triste, mas é um fato, né, que muitos pacientes eles não têm um diagnóstico ainda fechado de diabetes. Então, quando ele vai descobrir que tem um diabetes, já é num fase já mais avançado, né? Já é um estado que esse paciente já tem que sofrer, né, uma amputação, já está no nível de infecção muito avançada. Então, a gente precisa, né, acompanhar, né, conseguir fazer uma triagem, uma busca ativa antes que esse paciente desenvolva essas infecções, essas complicações. A sua natureza crônica, a gravidade das complicações e os meios necessários para controlá-las tornam o diabetes uma doença muito onerosa, não apenas para os indivíduos afetados e as suas famílias, mas também para o sistema de saúde. Quando a gente fala do diabetes, ela sim é uma doença muito onerosa e assim, não é só para o sistema, que muitas vezes a gente pensa no sistema, mas para os indivíduos, para os familiares e o próprio paciente, né? É uma doença que realmente ela tem um custo muito elevado. E esse custo, principalmente, é quando essa complicação está instalada.
em detrimento que se a gente for trabalhar com as questões preventivas, a gente pode fazer a prevenção com métodos muito simples, de um custo baixo, né? Então, é muito importante essa questão das medidas preventivas. Os gastos, né, segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, ela mostra que os gastos diretos com diabetes variam entre 2,5% a 15% do orçamento anual da saúde de um país, dependendo da sua prevalência e do grau de complexidade do tratamento disponível. Então, isso ainda pode variar para mais ou para menos, a depender do nível de complexidade. O pé diabético, ele se constitui hoje uma das complicações mais devastadoras decorrentes do diabetes mellitus, devido aos aspectos mórbidos envolvidos e do impacto causado na qualidade de vida do indivíduo acometido, dos seus familiares e cuidadores. Quando a gente pensa no pé diabético, a gente pensa no paciente, né? Mas a gente tem que pensar, né, na vida familiar e social desse paciente, o impacto que vai causar. Né? Grande parcela dos casos de amputações de membros inferiores em pessoas com diabetes é evitável. Né? Esse é um dado de extrema relevância. Então, quer dizer que esse número, né, que a gente vê aí crescendo de forma assustadora, ele poderia ser reduzido, né, poderia ser evitado. Mas, Monsli, o que é que eu posso fazer para poder reduzir isso? Né? Como é que eu posso tratar? O que é que eu tenho que fazer? Isso é uma dúvida, né? Realmente tratar com medidas preventivas, é fazer o acompanhamento desse paciente, né? Tentar dar uma assistência de forma integral. Apesar da gente abordar aqui sobre o pé diabético, não adianta a gente só olhar para o pé, a gente tem que olhar para o paciente como um todo, de forma integral. Aqui, pela Sociedade também Brasileira de Diabetes, ela fala da questão da prevenção. Então, quando a gente fala da prevenção, ela pode ser dividida em prevenção primária e secundária. Essa prevenção primária seria a prevenção do início do diabetes, né? Então, eu vou agir antes que esse paciente, esse potencial paciente portador do diabetes, ele adquira a doença. E como é que eu posso fazer isso, né? Eu preciso conhecer quais são os fatores de risco que esse paciente, né, ele pode ter para poder adquirir o diabetes, né? Obesidade, a idade, gravidez, né? Tem pacientes, né, grávidas que acabam adquirindo também, né, o diabetes. Então, eu preciso conhecer quais são os fatores de risco para poder trabalhar com eles. E quando a gente também tem a questão da prevenção, a gente tem um nível aqui, como vocês podem ver no slide, a prevenção secundária. Essa prevenção secundária se dá nas complicações mais agudas, né, de infecções e complicações crônicas quando a gente fala do pé diabético. Então, isso aqui é a chave de tudo, gente. Esse slide aqui mostra, né, para vocês a forma, onde é que eu devo atuar. Eu tenho duas formas, a nível primário e a nível secundário. Então, eu vou atuar na prevenção do início do diabetes. Então, eu vou pegar aqueles pacientes que têm características, né, para desenvolver o diabetes mellitus, e o secundário já é quando a doença já está instalada, e aí eu vou trabalhar, né, na prevenção dessas complicações, tanto as agudas quanto crônicas. Atender a pessoa com a doença crônica e fazê-la entender a importância da sua participação efetiva na aderência ao tratamento clínico para o controle metabólico, ele vai envolver a compreensão de que o cuidado não pode estar centrado apenas no aspecto biológico, com o objetivo de tratar a doença. Ele ultrapassa assistindo o sujeito em sua integralidade. Então, foi isso que eu estava abordando anteriormente. Eu preciso assistir esse paciente de uma forma integral. Não adianta eu tentar trabalhar apenas com o pé, prevenir o pé, se eu não estou fazendo um controle metabólico, se esse paciente não faz uma atividade física, né, se eu não estou dando mecanismo para ele poder fazer sua automonitorização. Eu preciso da participação efetiva desse paciente. Eu gostaria de saber de vocês, né, quantos aí, né, não tem essa dificuldade de que o paciente, né, participe de forma ativa, né, de forma efetiva. Eu acredito que vocês tenham, né, essa dificuldade de fazer com que o paciente ele participe mais, né, que ele acompanhe, né, a doença. Muitos, né, eles acabam negando
a patologia, eles não querem saber, ou muitos têm a dificuldade mesmo de compreensão. Eu queria, se vocês pudessem, né, falar um pouquinho aí no chat, se vocês passam por essa situação. Porque na minha vivência, né, eu já estou há 11 anos com pacientes, né, diabéticos, e eu percebo isso, né, essa dificuldade em fazer com que esse paciente ele participe de forma ativa, né, na promoção da saúde, né, na compreensão, né, de como ele poder fazer esse tratamento, esse trabalho. Aqui eu trouxe um instrumento, né, de Garbone e Gamba, né, que ele fala, né, de quais são os instrumentos para o controle glicêmico. Porque quando a gente fala de medidas preventivas, né, a gente vai abordar sobre o pé, mas antes de falar sobre o pé, eu preciso trabalhar com o diabetes, né? Preciso trabalhar esse paciente com esse controle glicêmico, com o controle da glicemia. Então, assim, esse slide aqui, ele mostra, né, alguns instrumentos que eu posso trabalhar com esse paciente, né, principalmente na atenção primária. Então, assim, acesso às ferramentas de automonitorização. O que quer dizer isso, Ansli? Que acesso a que ferramentas são essas? Essas ferramentas, a gente fala, é o paciente ele ser empoderado, ele conhecer sobre, né, a sua patologia, sobre a sua doença, e a partir daí a gente dá embasamento a ele para que ele possa cuidar. Ele precisa conhecer a sua doença, a patologia, quais são os riscos que ele tem para ele poder fazer esse cuidado. Né, o porquê que eu preciso fazer o uso de um sapato adequado, por que eu preciso fazer o controle glicêmico, o uso da medicação de forma correta. Então, eu preciso dar esse suporte a esse paciente, eu preciso que ele tenha acesso a essas informações. Né? É importantíssimo o acompanhamento clínico. Eu imagino a dificuldade de vocês, né, com relação ao acompanhamento clínico. Isso não é só, né, um problema da atenção primária, mas é de vários níveis, né, secundário, terciário, a gente tem essa dificuldade de acompanhamento sim, mas assim, a gente precisa fazer, né, esse acompanhamento, além de dar essas ferramentas, né, para esse paciente de automonitorização, eu preciso fazer esse acompanhamento clínico e, por consequente, eu preciso fazer também com que esse paciente ele tenha a noção, né, a compreensão do problema dele. Né? Qual é o problema que ele tem? Então, preciso fazer com que esse paciente ele tenha acesso a esses instrumentos para que eu possa fazer esse controle glicêmico e, dessa forma, eu agir de forma preventiva para o desenvolvimento de um pé diabético, né? De uma complicação como um pé diabético. Um dos objetivos cruciais na educação terapêutica é sensibilizar, motivar e promover a mudança de atitudes para que os portadores de diabetes mellitus eles realizem os autocuidados necessários e reconheçam problemas e procurem ajuda profissional em tempo hábil. Vamos destrinchar um pouquinho esse slide, né? Está muito extenso. Então, assim, na minha educação, né, na educação que vocês vão exercer, o que é importante? O que é que eu preciso fazer, né, com esse paciente? Eu preciso sensibilizar, gente. Eu não consigo modificar, mudar a cabeça do paciente, mas eu consigo sensibilizá-lo, né? Eu preciso motivar esse paciente, né, para ele promover essa alteração, essa mudança de atitude. Então, através da sensibilização é que a gente vai conseguir essas mudanças. Então, como é que eu posso fazer isso? Ao invés do paciente chegar em uma sala, por exemplo, e eu falar, você está fazendo coisas erradas o tempo todo, eu preciso conversar com esse paciente para que ele possa, né, se perceber, ele se motivar, né, aconselhar ele a simplesmente, por exemplo, andar bonita. Às vezes tem muitos pacientes que chegam para mim com a unha pintada, eu digo, eu preciso fazer a avaliação da sua unha. Hoje você vê com a unha muito bonita, mas eu preciso fazer, né, essa avaliação. Mas eu falo com ela, né, faço essa abordagem, mas eu mostro que ela pode andar bonita, mas naquele momento eu preciso fazer essa avaliação. Então, assim, sempre buscar motivar o paciente, né, sempre, né, parabenizar pelas atitudes positivas, né, de a aderência, né, ao tratamento, né, ao cuidado que ele vai exercer.
E outro ponto, né, que é realmente interessante é fazer com que esse paciente reconheça os problemas e procurem ajuda profissional em tempo hábil. Muitos pacientes diabéticos, eles têm essa dificuldade de compreender o problema que está instalado, né? Ele, às vezes, é um arranhão, né? É uma lesão pequena que, às vezes, não se dá a importância. Então, precisa ensinar esse paciente, né? Quais são, o que ele precisa observar no pé dele. Por que ele precisa observar uma onicomicose, né? Por que ele precisa ter um cuidado adequado com a unha, com o sapato. Então, preciso fazer com que ele, né, perceba esses problemas para poder ele fazer essa prevenção. E no caso que tenha alguma alteração, né, ele desenvolva alguma complicação, ele possa buscar ajuda em tempo hábil, né, para o cuidado, para evitar alterações como infecção, por exemplo. Bem, eu acho que o tema, né, quando se fala assim da dificuldade de fazer o paciente aceitar, eu acredito que seja unânime, né? Realmente a gente percebe a dificuldade, né, desse paciente ele aceitar, né, fazer algumas condutas, né? Ele realmente ele se cuidar. Né? Tem diversos fatores que vão influenciar, desde a escolaridade desse paciente, né, o nível de compreensão dele. Né? É um trabalho, gente, que eu digo que é um trabalho de formiguinha e deve ser feito diariamente. Né? Toda vez que tiver uma visita, a gente tem que voltar a retomar essa questão, né, do diálogo com o paciente, para que ele possa se perceber, né, e a gente possa ajudar. Então, assim, quando a gente fala, né, de uma relação, de um diálogo com esse paciente, como é que eu devo estar, o que é que eu devo abordar, o que é que eu devo fazer com que esse paciente reflita, né? Isso aqui deve estar mais relacionado, né, a alguns possíveis hábitos que esse paciente tenha, né? Então, eu preciso dialogar com ele com relação à atividade física, né? Eu preciso fazer com que ele reflita sobre o controle glicêmico. Eu preciso fazer com que ele reflita sobre a questão do autocuidado, sobre a dieta, né, sobre o fumo, que tem muitos pacientes que, como eu abordei no slide anterior, no primeiro, esse paciente ele desenvolve, né, complicações a nível vascular, né, onde ele pode desenvolver, por exemplo, uma isquemia, o sangue não chega, né, de forma adequada para suprir o tecido. Imagine esse paciente já com essa complicação e ainda ele sendo fumante. Então, eu preciso, né, conversar, ter um diálogo com esse paciente de forma que ele consiga compreender e ele reflita sobre essas atitudes, sobre esses hábitos, né? É, algo que eu acho que é importante, né, chamar a atenção de vocês, é que às vezes a gente tem um conhecimento técnico muito amplo, né? Realmente a gente se prepara como profissional, a gente tem um conhecimento técnico e por muitas vezes a gente não valoriza o saber popular, né? Então preciso é, além de ter esse meu saber técnico, eu tenho que ouvir o paciente, né? Uma coisa que eu aprendi no meu acompanhamento com esses pacientes ao longo dos anos é a escuta. A escuta é muito importante, né? A escuta, ouvir o problema do paciente, tentar compreender a dificuldade dele, né? Com relação, por exemplo, à alimentação. Eu vou falar com ele da questão do controle. Você precisa melhorar a alimentação, mas eu cheguei a perguntar a esse paciente se ele tem condições de fazer essa alimentação adequada, o que é que ele ingere, né? Com relação à atividade física, ele tem condições de comprar um sapato, um tênis, né? Qual é a dificuldade que ele está tendo no controle glicêmico? Será mesmo que ele consegue fazer a administração da insulina? Será que esse paciente ele consegue tomar a medicação na dosagem correta, no horário correto? Então, são minúcias que a gente precisa, né, realmente parar para observar. Não adianta eu vir com o meu saber técnico e não, né, dar voz a esse paciente, porque aí tudo que a gente tentar, né, ele não consegue dar seguimento, ele não consegue ter uma compreensão dessa necessidade do cuidado. Então, o que eu posso deixar aqui é uma coisa para vocês que é de extrema relevância, realmente é você ter essa escuta, é uma escuta qualificada, né? Uma escuta qualificada e assim ouvir, né,
o saber desse paciente, o que é que ele usa, e a partir daí eu vou trabalhar com o meu saber técnico. Um exemplo que eu costumo dar, né, para minhas alunas é que muitas pacientes, né, muitos usuários que chegam para mim com erisipela, por exemplo, elas amarram, né, eu não queria saber até de vocês aí, se vocês já perceberam alguns pacientes que vêm com a fita vermelha em volta ao tornozelo, com um botão amarrado, né? Eu vejo que tem muitos pacientes que fazem isso, né? Que é uma crença popular. E aí eu tenho que fazer, né? Essa orientação a esse paciente de que essa fita vermelha ele precisa retirar, né? Porque essa fita pode gerar complicações, tem a questão do edema, mas eu nunca vou e tiro a fita, eu corto, né? Eu converso primeiro, tenho esse diálogo com o paciente, eu crio essa relação de confiança para depois, né, eu poder trabalhar com ele as necessidades. Então, a gente precisa ganhar a confiança desse paciente para poder trabalhar de forma adequada. Realmente a escuta qualificada, né? Tem aqui a Adriana está colocando. Obrigada, Adriana. Realmente a gente precisa, né, nós profissionais, a gente precisa desenvolver essa escuta qualificada, né, para poder trabalhar com esse paciente. Né? Às vezes a gente está tentando trabalhar, né, às vezes com um curativo mais avançado, com um produto mais avançado, mas a gente não consegue trabalhar com esse paciente, né, com medidas simples, né, com... Obrigada. Desculpa aqui, viu, gente? Enfim, então, essa escuta qualificada, né, você ter atenção com esse paciente é o que muda, né? Nos últimos anos eu tenho mudado muito, né, e eu tenho percebido, mudado no sentido assim, de como é que eu presto esse atendimento a esse paciente, como é que eu trabalho com esse paciente, como é que é a minha abordagem com esse paciente, como é o meu acolhimento, né? Para eu fazer uma sala de espera, né, para que eu percebo, né, que muitos de vocês têm essas dúvidas. Como é que eu vou fazer uma sala de espera, por exemplo? O que é que eu posso usar o material? Gente, a primeira coisa é o acolhimento, né? Não adianta eu tentar fazer uma sala de espera com tanto material, né, panfletos e tudo, e não ter um acolhimento adequado a esse paciente, ter essa escuta qualificada, né? Então, a questão de você acolher ele, né, de mostrar que é um profissional, que ele pode contar com você, né, é extremamente importante. Isso aí é um diferencial muito grande para vocês começarem a inserir essas medidas preventivas, né, que eu vou falar há pouco, vou mostrar algumas imagens, mas assim, é de extrema relevância a escuta qualificada, né, e esse acolhimento, acolher esse paciente de forma que ele se sinta assim, ó, eu tenho uma pessoa que eu posso contar. Então, a partir desse momento, ele se abre para o que você vai orientar ele, né? Sim, estão perguntando aqui sobre a neuropatia. Vou falar sobre um pouquinho sobre a neuropatia mais à frente. Então, assim, com relação, né, eu trouxe aqui esse esquemazinho, né, que também é de Garbone e Gamba, que é um roteiro para consulta de enfermagem em indivíduos portadores de diabetes, né. Esse roteiro, ele trabalha em 3 eixos, né, que é a educação, o relacionamento interpessoal e o exame clínico. Então, assim, quando eu quero trabalhar a educação, o que é que eu preciso trabalhar com esse paciente diabético? O que é que eu preciso abordar com ele, né? E esse quadro ele mostra, né, muito bem, é um quadro de Gamba e de Garbone que eu gosto muito dele, porque assim, na educação, o que é que eu tenho que abordar com esse paciente? O que é o diabetes? Ele precisa saber, né, o que é o diabetes, conhecer a doença, conhecer a forma de tratamento, os cuidados que ele precisa, quais são os fatores de risco que ele tem, né? Quais são as complicações, né, que ele pode ter, né? Quais são as complicações mais comuns que esse paciente vai desenvolver. Eu preciso orientar ele, né, de forma correta o uso das medicações, né, o uso da insulina, né, o uso das medicações orais. Eu preciso orientar esse paciente. Então, isso aqui é um roteiro muito interessante para vocês trabalharem, né, de como vocês vão trabalhar a parte, né, educativa com esse paciente. Esse outro aqui, esse quadro aqui, relacionamento interpessoal,
que é o que justamente que eu estava abordando anteriormente, né? Eu preciso criar um vínculo com esse paciente. Ele precisa saber que tem alguém que ele possa, né, ter um suporte. Eu percebo que esses pacientes, eles se sentem só, né? Eles só na doença, só no tratamento. Então, a gente precisa criar esse vínculo com esse paciente para que possa melhorar essa aderência ao tratamento. Volto, né, a frisar isso. Não adianta você trabalhar a questão da educação, fazer uma bela palestra, dar toda essa bagagem ao paciente, sem você criar um vínculo, que esse vínculo vai ajudar vocês a melhorarem a aderência ao tratamento, né? Eu preciso trabalhar, esclarecer os mitos e lendas que esse paciente tem. O reforço positivo, isso aqui é algo que eu venho trabalhando muito, né, no meu atendimento. O reforço positivo aos bons hábitos, né? Numa avaliação mesmo com relação ao uso de sapatos que não está adequado, eu falo, esse sapato não está adequado, mas sua pele você hidratou, pô, parabéns, está muito boa a hidratação, continue assim. Então são medidas positivas que o paciente ele começa a se perceber e ver que ele tem condições de fazer, né, aquele acompanhamento, ele começa a refletir, ele começa a criar bons hábitos. Não adianta ele chegar, né, para você e você dar uma lista do que ele deve fazer, né, sem reforçar esse reforço, né, fazer esse reforço positivo aos bons hábitos. Isso é muito importante, né? Fazer com que esse paciente ele reflita sobre a qualidade de vida. Né? Como é que eu posso fazer com que esse paciente reflita sobre a qualidade de vida? Gente, tem paciente que não sabe nem o que é qualidade de vida. É assustador, mas ele não sabe que ele ter o direito de ir e vir sozinho é uma qualidade de vida. Né? Ele não tem essa dimensão, muitas vezes, de que ele poder ir a um lugar sozinho é uma qualidade de vida. Ele desenvolver determinadas, né, atividades é ter uma qualidade de vida. Então, assim, a gente precisa fazer com que esse paciente compreenda o que é uma qualidade de vida e ele reflita sobre isso. Com essa reflexão, ele vai começar a ter, né, a se adequar a essas medidas, né, que a gente vai atribuir, que a gente vai orientar. E aqui com relação ao exame clínico, né, eu preciso realizar o exame clínico com a participação ativa do usuário, né, estimulando o autocuidado. Quando a gente faz, às vezes, né, muitas vezes a avaliação, o exame com o paciente, né, devido ao dia a dia, devido às vezes ao quantitativo de pacientes que a gente tem que atender, né, a produtividade, a gente acaba se perdendo por muitas vezes, né, nesse cuidado, nesse exame. Então, assim, eu preciso fazer com que esse paciente ele participe desse exame sim, para poder estimular o autocuidado. E aí eu me pergunto, de que forma, eu posso fazer isso? Durante o exame do pé mesmo, eu pego um espelho, até quando ele está com lesão, o senhor já viu a sua ferida? O senhor já observou? O senhor já viu que o senhor tem uma micose nos dedos? Sabe o que é? O senhor consegue chegar, né, ao pé para poder, né, visualizar? O senhor tem essa facilidade? Nisso eu já vou, né, observando o paciente, a mobilidade dele, a flexibilidade dele para poder ele fazer esse autoexame em casa. Eu preciso reconhecer as alterações físicas que vão predispor às lesões. Então, eu, quanto profissional, eu preciso reconhecer essas alterações físicas, né, que predispõem, né, a essas lesões, para que eu possa detectar essas alterações. E a partir desse quadro aqui, né, a partir disso eu vou levantar quais são os problemas que esse paciente tem, né? Quais são os problemas que eu observo nesse paciente? É a hidratação, é a mobilidade, é a higiene. Então, eu vou levantar esses problemas e eu vou propor as intervenções. Quais são as intervenções que eu posso propor? Mas aí, quando eu falo de intervenções aqui, gente, eu tenho que lembrar daquela escuta, né, qualificada. Porque para propor intervenções, né, não é nada, não é uma forma, né, de bolo, né? O paciente é único, então eu tenho que saber quais são os problemas que ele tem, né, e propor intervenções que ele possa, né, ele possa realizar,
né, ele possa se adequar. Não adianta, por exemplo, eu pedir a um paciente que tem lesão no pé que ele tem que fazer o uso de muletas, sendo que esse paciente, ele tem, onde ele mora é uma escada. Como é que ele vai fazer, né, para poder andar de muletas? Como é que ele vai poder se locomover ou ter essa mobilidade se eu peço para ele usar uma cadeira de rodas e ele não tem como se movimentar? Então, eu preciso, né, ter essa compreensão, ter esse entendimento para poder propor determinadas intervenções. E por fim, eu vou avaliar essas intervenções. Tá, eu propus ao paciente que ele deve hidratar o pé. Ele está realizando isso? Ele está fazendo essa intervenção? Por que ele não está fazendo? Se eu já fiz eu fiz essa proposta, eu fiz essa orientação. Qual é a dificuldade? Ele tem um dinheiro para poder comprar aquele hidratante? Né? Ele tem condições de fazer esse cuidado? Ele mora sozinho? Né? A gente Obrigada, Adriana. Vamos pegar no pé, né, do paciente, vamos pegar para poder avaliar sim. Então, eu preciso ter essa sensibilidade. A detecção de problemas nos pés poderia constar em todas as ações assistenciais dos serviços públicos para que a orientação terapêutica e o segmento sejam atrelados ao grau de comprometimento verificado. Aqui, o que eu venho falar é assim, que os problemas que eu vou, né, constar, né, que eu vou observar nessas ações, né, assistenciais, né, para que ela tenha uma orientação terapêutica e um segmento, eu devo ver, né, qual é o comprometimento que esse paciente tem, né? Como é que eu vou orientar? Como eu vou dar segmento? Né? Quanto tempo é que esse paciente precisa vir para poder, né, ter um segmento adequado? É um paciente que tem uma neuropatia? Quanto tempo é que eu preciso ver ele? Então, eu preciso, né, fazer essa detecção dos problemas, fazer esse levantamento de problemas para poder orientar tanto a terapêutica quanto o segmento que ele vai ter. Aqui eu trouxe um quadro, gente, né, que sobre fatores de riscos, né? São dados que são os fatores de risco que a gente mais percebe, né, nos exames clínicos, né? A colega falou muito bem aqui, vamos pegar no pé desse paciente, né? E o paciente diabético, o que é que eu vou perceber, né? Quais são os fatores de risco que eu devo estar atenta a esse paciente? Esse quadro, né, ele traz alguns, que é a amputação e a úlcera prévia. Eu tenho que ter uma atenção com esse paciente. Geralmente, o paciente que ele tem uma amputação à úlcera prévia é um paciente que tem um maior risco de uma propensão a desenvolver uma outra úlcera, uma reulceração, né? Isso aqui é de extrema importância, né? O paciente ele tem uma falta de contato social, ele acaba ficando isolado, ele vive sozinho, né? Ele tem uma educação terapêutica precária, isso eu observo muito nos meus atendimentos, né? Ele tem essa educação, né? E eu digo assim também, a educação dele de base, né? São pacientes, em sua grande maioria, que são pacientes que não têm condições, né? Não têm o conhecimento, e isso dificulta muito a educação, a orientação, mas a gente tem que fazer esse esforço e orientar sim esse paciente, dar atenção, repetir várias vezes, né? O que ele deve fazer, né? A sensibilidade protetora, o que a gente observa muito nesse paciente, né, diabético, quando vamos avaliar a sensibilidade protetora plantar ausente ou alterada, né? E a gente vai perceber isso com monofilamento, né, que a gente usa, vou mostrar a vocês nas próximas imagens, né? O que vamos também observar são as deformidades no pé. Isso aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é porque quando fala-se de deformidades, a gente tem as deformidades que são inerentes ao paciente que tem diabetes e tem as deformidades que são congênitas, que são deformidades que não são atreladas ao diabetes. A gente tem que saber diferenciar, né? Como artrose, né? Se é um paciente com artrose, ele não é um desenvolvimento, uma alteração devido ao diabetes, mas sim devido a outra patologia. O uso de calçados inadequados também bate recordes, né? Eles adoram aquela sandália, né, de dedo. Eles têm que é muito fácil para calçar, mas eu percebo também, eu acho que vocês já devem ter percebido que eles perdem muito esse tipo de sandália, mas para eles é fácil. E tem a questão também da neuropatia,
né, que é uma dificuldade para esses pacientes, para o uso, né, de sapatos fechados, eles se queixam muito, isso devido à neuropatia, né, a ausência de pulso nos pés, né, o pulso tibial posterior e o pedioso também. Bem, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a semiologia e propedêutica, né, dos membros inferiores, né. Depois que eu faço a avaliação clínica, né, eu preciso fazer o exame físico dos membros inferiores. Quando eu abordar aqui a questão da avaliação clínica, eu vou abordar o paciente como um todo, né, principalmente meus colegas enfermeiros, que por muitas vezes acabam atuando, né, como psicólogos, né, a gente percebe, né, que a gente acaba atuando, né, com esses pacientes até como psicólogos, então a gente precisa nessa avaliação estar atenta, né, ao controle glicêmico dele, né, como é que está essa hemoglobina glicada, como é que está os índices, né, de glicêmicos, como é que estão, é porque eu estou prestando atenção aqui, o que vocês estão colocando. Ai, meu Deus. Então, assim, eu tenho que fazer uma abordagem mais completa. A alimentação desse paciente, eu sei que eu vou olhar, vou pegar o pé sim desse paciente, mas eu preciso, né, ter esse acompanhamento, ver como é que está a alimentação. Esse paciente, ele consegue, né, fazer atividade física, ele tem condições de exercer uma atividade física, né, porque muitos, né, eles ouvem, né, eu tenho que caminhar, mas ele tem condições de fazer, de caminhar, né? Eu preciso avaliar esse pé desse paciente, pegar no pé desse paciente para poder orientar a forma correta que ele vai caminhar, né? Então, no exame físico, né, dos membros inferiores, aqui é um outro quadro também que é muito bom para vocês, né? Com relação ao exame físico, isso aqui ele dá um direcionamento do que é que eu vou fazer no exame físico desse paciente, né? Como é que eu vou abordar, como é que eu vou observar esse membro. Então, aqui a gente parte da inspeção, né? Eu vou observar a pele desse paciente, como está o estado da pele, essa pele está ressecada, essa pele tem uma hiperceratose, né, que é aquelas calosidades que o paciente apresenta, ele tem lesões, né, principalmente na região anterior da perna. Tem pacientes que têm problema, né, de deambulação, tem problema de visão mesmo, né, e aí eles acabam batendo a perna e a gente tem que estar atento a essas pequenas lesões nesse paciente. Então, eu vou fazer uma inspeção de uma forma ampla né, na perna desse paciente. Eu vou observar a unha, né? Então, é interessante, nessa questão da unha, sempre orientá-los a vir com a unha, né, sem esmalte, que não esteja esmaltada. Eles, né, sabem, vou visitar o médico e acabam, né, esmaltando a unha e aí dificulta, né, o nosso acompanhamento. Então, peço a vocês, né, agentes comunitários de saúde, quando vocês forem fazer a visita, né, orientar esses pacientes, né, Dona Maria, por favor, quando for a consulta com a enfermeira, não vá com a unha esmaltada, ou vá na consulta com a médica, porque isso dificulta, né, a nossa avaliação, né, a gente tem que avaliar também a higiene desse paciente, se ela está adequada, se é precária. Passando da inspeção, a gente tem a palpação. A gente tem que observar se esse paciente tem edemas, como é que estão os pulsos, né, a perfusão periférica, né, desse paciente. Isso aqui, gente, é de extrema relevância, né, principalmente para os pacientes que têm, né, alterações vasculares. Isso aqui é algo que nós, como profissionais, a gente precisa desenvolver, né, essa atenção, desenvolver o tato, né, da palpação para poder realmente verificar o pulso desse paciente. Aqui a gente tem os testes que vocês podem, né, realizar, que é o de glicemia e o monofilamento. Eu não digo nem que pode, devem realizar, né? Toda vez que a gente for fazer essa avaliação do membro inferior desse paciente, a gente tem que fazer a inspeção, a palpação e realizar esses testes para poder direcionar, né, o nosso atendimento, porque a gente vai avaliar quais são os sinais de risco que esse paciente tem. Aqui eu trouxe, né, um quadro com os fatores de risco que alteram a integridade cutânea em membros inferiores. Esse quadro aqui são
os fatores que vocês têm que estar atento durante a consulta, como a hiperglicemia prolongada, né? A perda da sensibilidade protetora, que isso aqui está atrelado à neuropatia, a questão do tabagismo, paciente que é etilista, né? A doença vascular periférica, a falta de higiene e o uso de cuidados inadequados, né? Então, isso aqui, gente, esse quadro, né, são pontos que a gente deve estar atento, né, a esse paciente, que são fatores que vão alterar a integridade cutânea, onde esse paciente ele vai desenvolver uma lesão, vai desenvolver uma infecção e gerando a amputação. E aqui agora vamos falar da inspeção. Acho que é esse momento que vocês estão, né, todos aí na expectativa de como é que eu vou fazer, né? Sim, tabagistas também eles sofrem alterações vasculares, sim, exatamente. E o paciente que é diabético tem complicações, né? Ele já é uma bomba, né? Com a questão, né, da alteração, vamos dizer, vascular. Imagine isso associado ao tabagismo, né? Então, vão gerar lesões isquêmicas, né? Onde vai ter uma dificuldade na irrigação no pé desse paciente, e aí a gente vai ter uma complicação, né, muito grande. Aqui, você tem uma ficha específica, se tiver para mostrar. Aqui, vamos lá, a questão da inspeção da pele dos anexos. Aqui, gente, eu gostaria de explicar assim, que o paciente, ele desenvolve a neuropatia. A gente tem a neuropatia, né, que vai lesar o nervo sensitivo e motor, como o próprio nome diz, ó, sensitivo e motor. Quando eu falo de sensitivo, é a parte sensitiva, é o do sentir, né? Se está frio, se está quente, a questão da pressão tátil. Então, quando esse paciente desenvolve a neuropatia, ele vai desenvolver alteração no nervo sensitivo motor e no autonômico, né? Que está relacionado a esse nervo, a questão aqui do ressecamento da pele desse paciente. Porque muitos chegam e me perguntam, ô enfermeira, porque eu uso hidratante, mas não adianta nada, já está ressecada a pele de novo. E é assim mesmo, né? Então, o pé desse paciente ele vai ter uma tendência a estar sempre ressecado. E aí a gente precisa reforçar sim, né, a questão da hidratação. É algo que eu chamo a atenção de vocês. Aqui nesse pé você pode perceber pequenas fissuras, né, o ressecamento que a gente percebe aqui e pequenas fissuras. E por que é importante a gente frisar isso? Porque essas pequenas lesões, né, esse ressecamento, fissuras, são portas de entrada, né, para esse paciente desenvolver uma infecção e posteriormente vir uma amputação. Então, são coisas simples, né, como a orientação adequada da hidratação cutânea, né, da pele desse paciente que vai prevenir, né, algumas complicações. Aqui, outro pé, né, com fissuras, vocês podem observar. Isso é muito comum, gente, esse paciente desenvolver, né, essas fissuras, esse ressecamento. Aqui vocês podem perceber também, ó, um dedo em martelo aqui, ó. Aqui, ó, fissuras mais profundas. E aqui são alguns produtos que a gente pode lançar a mão para poder, né, prevenir esse ressecamento, melhorar a qualidade da pele do paciente. A gente tem o uso do hidratante, tem o óleo e os cremes dexapantenol. Nesse caso aqui, ó, eu gostaria de mostrar a vocês, nesse caso aqui, o uso simples de um hidratante vai ajudar, principalmente nessa pele aqui que está ressecada, mas nessa fissura aqui que vocês estão percebendo, que tem uma calosidade, eu indico muito o uso do dexadepantol. Ele é muito bom, né, para poder hidratar a pele desse paciente. Agora sim, a gente tem que ver a condição desse paciente. Será que ele tem condições de comprar esse dexapantenol? Né, porque ele tem um custo mais elevado. Então, eu posso, né, e qual é o hidratante que eu posso usar? Sempre eu digo assim, pode usar o hidratante, não precisa ser um hidratante caro. Você pode fazer o uso de um hidratante mais barato para poder fazer o uso, né? Porque eles geralmente não têm condições de adquirir um hidratante mais caro. Aqui eu faço uma ressalva com o uso do óleo AGE. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso. O uso do óleo AGE, o óleo em si, ele tem um poder hidratante muito superficial, ele não hidrata de forma muito profunda, porque ele não tem água em sua composição. Então, eu acho que pelo senso comum, se usa muito hoje esse óleo,
né? Mas eu tenho observado que o uso prolongado do AGL torna a pele do paciente muito fina, muito friável. Então, ele corre o risco de desenvolver uma lesão só pelo simples bater uma perna, por exemplo, ele acaba desenvolvendo uma lesão. Então, a gente precisa ficar atento com a orientação do uso desse óleo. Eu geralmente gosto de orientar o uso quando ele tem esse tipo de fissuras, né? À noite, esse paciente pode fazer o uso desse óleo, mas vocês devem estar atentos à questão assim, quando ele for acordar, né? Ele levantar para deambular, não escorregar. Então, geralmente eu peço para fazer o uso de uma meia, né? Ter atenção com esse paciente, principalmente se for idoso. Então, o uso de um creme, né, como o Dexadepantol, ajuda. O óleo também ajuda à noite, mas a gente tem que estar atento a essa questão desse paciente deambular. Então, pedir para ele usar uma meia, né, à noite, para quando ele for levantar, ele não escorregar, tá bom? E o Dexapantenol a gente pode usar nessas fissuras aqui mais profundas, né? Ele ajuda bastante também. Agora devemos lembrar aqui, pronto. Devemos lembrar aqui que essas fissuras, né, essas calosidades, no caso, como eu sou podiatra, eu acabo até limpando isso aqui, fazendo debastamento, mas não é todo o profissional que está capacitado para poder fazer isso, mas aqui a gente usando esse Dexadepantol, ele vai ajudar bastante nesse tipo de fissura. Aqui, novamente. Aqui essa unha, né, geralmente o paciente me aparece no consultório com essas unhas, né, já esmaltadas, então a gente tem que estar atento à questão, né, dessa retirada de cutícula, tem que orientar o paciente a não fazer o uso, retirar essa cutícula, né, geralmente eu oriento o corte correto da unha, a limpeza, nesse caso aqui vocês podem ver, né, que a unha como está grande, ela acaba acumulando sujidade por baixo da unha. E o que é que você faz, Onsli, no seu atendimento? Além de orientar o corte adequado, eu oriento esse paciente a pegar uma escovinha velha de dente, aquela escova que ele vai jogar fora, porque já está mais macia, e aí ele vai fazer o quê? A limpeza dessa região, né, com cuidado, né, com a escova mais delicada. Aqui outro caso de uma onicomicose. No caso de onicomicose, esses pacientes, para que a medicação faça, né, o efeito, é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, esse paciente precisa cortar essa unha, né? Precisa retirar essa parte aqui que está com a maceração, né? Que está com descolamento, que o descolamento a gente chama de onicólise, que é comum, né? Porque o fungo ele vai se alimentando do tecido dessa região e vai causando um descolamento, e aí ele acaba se aprofundando mais ainda. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso realmente fazer o corte dessa unha e fazer a higienização. E para a onicomicose, o que se é utilizado, né? Pelo manual do pé diabético, em 2016, ele recomenda-se, né, o uso de itraconazol a 100 miligramas, 2 cápsulas, uma vez ao dia. Mas eu faço uma ressalva aqui, esse tipo de tratamento de onicomicose, gente, demora bastante, né? Não é algo que você vai perceber em 1, 2 meses, 3, 6 meses ou até mais. Então, não se assustem, né, se ele estiver, né, fazendo uso da medicação e não estiver surtindo efeito. Então, para que surja um efeito melhor, eu preciso realmente fazer um corte adequado da unha, eu preciso orientar o uso do sapato, né, adequado, de que forma a higiene do sapato. Não adianta ele estar tomando a medicação, não fazer o corte adequado da unha e não fazer a higienização do sapato, que ali vai ser uma fonte de infecção, ele vai sempre estar se recontaminando. Então, preciso que ele faça a higiene adequada do sapato, né, de forma diária. Aqui também outro caso, né? O que eu uso para poder cortar essa unha? Essa unha aqui a gente usa um alicate que é próprio, né? Um alicate que é maior, não é aquele alicate pequeno para retirada de cutículas. Essa unha, ela é mais espessa, né? Isso aí está relacionado com a questão da vasculopatia, né? A microangiopatia que esse paciente tem. Então, ele vai desenvolver essas alterações a nível de unha, a unha vai ficar mais espessa, a unha vai ficar mais rígida, é uma dificuldade para poder se cortar. Tem que fazer o uso, né, desse tipo de alicate, um profissional que esteja capacitado para isso, né? Muitas vezes os familiares não conseguem cortar, têm medo, né? Então, a gente precisa orientar da forma correta. Eu oriento, às vezes eu faço o corte
e oriento a eles a fazer lixar a unha, né? Sempre estar lixando para poder essa unha não crescer tanto. Também costuma isso, nitrato de miconazol, isso. Exatamente, que tem um custo mais barato. O corte adequado da unha, né, é o corte reto, não é esse corte arredondado. Por que se fala isso? Porque quando a gente faz esse corte inadequado, que corta o canto da unha, esse paciente vai encravar a unha. Então, por isso que o corte deve ser reto, para que a unha, né, ele possa sair, né, de forma mais adequada e evite o encravamento. Apesar que, geralmente, eu não pego muito paciente diabético com a unha encravada, não, né? Porque geralmente eles têm a unha muito espessa e aí dificulta o encravamento. Então, eu não tenho muito essa complicação com o paciente, não. Eu tenho mais o espessamento mesmo da unha, né, a onicomicose, que é a micose na unha. E aqui, durante a avaliação, né, que vocês vão observar que esse paciente geralmente tem frieiras, né, o pé de atleta, realmente é uma das complicações que a gente tem, as alterações que esse paciente tem, e isso aí, gente, vamos dizer, se eu tiver 10, 5, 6 pacientes, ele tem a micose interdigital. Isso é muito comum, né, porque tem as alterações, né, da estrutura mesmo do pé, os dedos ficam muito juntos, então esse paciente ele acaba, né, ficando com umidade interdigital e aí acaba desenvolvendo a micose. Onsli, o que é que eu faço? Como é que eu oriento? Eu preciso orientar a higiene, gente. É a higiene. São coisas. Vocês perceberam que são coisas simples que dá para a gente poder trabalhar? É. E a unha tá arrumada. A unha tá aqui de rosa, tá arrumada, mas você vê que tá com micose. E o que eu percebo, tem muito paciente que não percebe isso não, eles não visualizam, porque ele tem dificuldade, né, de fazer aquele movimento de flexão para poder observar, então ele não consegue alcançar. Então, antes de chegar, ele não consegue fazer a higiene, é um paciente que não se cuida. Eu preciso entender ele, por que que ele está tendo essa dificuldade? Às vezes é a mobilidade, ele é um paciente, né, uma paciente que mora sozinho, então, o que é que eu posso fazer para poder ajudar, né? Aqui, quando ele vai fazer o uso, né, de loções, né, para poder de creme, que a gente usa aqui muito cetoconazol, eu queria frisar para vocês, né, para poder lembrar que nessa região devo passar uma quantidade mínima de creme. Quando for hidratar a pele, esse paciente não deve passar, né, uma loção hidratante entre os dedos. Eu devo deixar essa região limpa e seca, né? Então, sempre abordar a questão da higiene, do cuidado, né? Orientar como ele vai passar o creme, porque na cabeça deles, desse usuário, é quanto mais creme, melhor. A maioria deles, tanto em curativo, né, o que seja, eles gostam de passar uma quantidade que não tem necessidade, né? Então, a gente tem que estar sempre orientando isso aqui. Aqui outra imagem também, né, de um paciente com deformidade, essa aqui já teve uma amputação. E aqui, ó, novamente a foto. Então, preciso trabalhar aqui. Ela já teve uma amputação nesse pé. Então, eu tenho que estar observando o outro pé também, para ela não desenvolver, que muitas vezes o que é que acontece? O fungo, ele se alimenta da queratina. Quando ele se alimenta da queratina, ele faz o quê? Uma porta de entrada. E aí, ele, de uma infecção fúngica, ele acaba desenvolvendo uma infecção, né, bacteriana. Então, por isso que a gente precisa ter atenção aqui, né, e orientar esse paciente. Aqui também, né, pelo manual do pé diabético, que eles recomendam o uso do miconazol e cetoconazol 2%, né, o creme, e no caso de recorrência, o fluconazol oral. Aqui, né, também na inspeção, o que é que a gente vai observar aqui? Essa região, né, aqui, devido à neuropatia, lembra que eu falei com vocês que ele tem alteração no nervo sensitivo motor? Esse nervo sensitivo motor está relacionado à musculatura. É um nervo que irriga a musculatura. E esse paciente, ele começa a apresentar, né, essas alterações, que são encurtamento de tendão, né, a articulação fica enrijecida, e aí ele vai desenvolver o que a gente chama aquele dedo em garra, o que a gente chama de dedo em martelo, e a gente tem que estar atento a essas alterações, porque quando ele desenvolve essas alterações aqui, ele tem mais facilidade de desenvolver calosidade. Por que isso, Onsli? Porque vai, gente, alterar a arquitetura do pé desse paciente.
Então, quando ele for pisar, ele vai fazer uma pressão maior, principalmente na polpa digital, porque há um encurtamento, né, dos tendões flexores e extensores, e a gente percebe se isso aqui, ó, muito bem, essa foto desse pé é muito boa para poder visualizar essa alteração. Aqui, né, para mostrar de uma forma mais didática para vocês o que é o dedo em garra, né, o dedo em garra a gente vai ter uma alteração, gente, a nível de duas falanges, né, da primeira, né, da proximal e da secundária distal. Já quando a gente fala em dedo em martelo, a gente só vai ter alteração na falange proximal. Então, no hálux, no dedão, né, que eu só tenho duas articulações, eu só vou ter o dedo em martelo. Já nos outros pododáctilos, eu posso desenvolver o dedo tanto em martelo quanto em garra, vai depender do tipo, né, de alteração que ele vai desenvolver, tá bom? Isso aí é só para tirar uma dúvida de vocês. E aqui a gente pode ver, isso aqui é uma calosidade, tá? O que é a calosidade? Por que que surge calosidade no pé desse paciente? Vocês já se perguntaram por isso? No pé inteiro, né? Quando é um calo, é um ponto, uma região. Mas tem paciente que ele desenvolve uma calosidade que ela é uma área mais extensa. A calosidade nada mais é do que uma forma de proteção, né? Na pele, na plantar, né, e na região palmar, a gente tem 5 camadas de pele, né? No restante do corpo a gente tem 4. Então, o que é que acontece? Isso aqui é uma forma de proteção, né, do organismo, né? E aí ele começa, se ele está fazendo pressão, né, em determinado local, ele vai desenvolver a calosidade, que é uma proteção. O problema é que essa calosidade, esse calo, ele vai gerar um ponto, né, de pressão. E esse ponto de pressão, né, aqui vocês podem perceber aqui já uma lesão, ó, nessa região. Esse ponto de pressão que esse paciente tem, ele vai fazer igual aquela ulcerazinha que a gente estuda por pressão. Ele vai fazer com que os vasos sanguíneos eles sejam, né, ocluídos, e ele vai desenvolver esse hematoma. Como não chega sangue a esse local e a pressão insistente, né, o ponto de pressão insistente nesse local vai fazer com que esse paciente desenvolva, né, uma lesão. E aí é uma porta aberta, né, para uma infecção e futuramente uma infecção. Aqui outro calo que eu quero, né, chamar a atenção de vocês, que a gente chama esse calo de calo dorsal, né, que é no dorso, né, do pé. Esse calo, muitas vezes, a gente não dá muita importância, mas eu quero chamar a atenção de vocês para ele, porque esse calo aqui, esse paciente, né, que desenvolve esse tipo de calosidade, essa pressão nessa região aqui, ó, o que é que acontece? Às vezes é o uso inadequado do sapato. O sapato está fazendo fricção, pressão nessa região. Às vezes já é o pé que está tendo alteração também. E essa pressão excessiva nessa região, o que é que vai acontecer? Ele pode desenvolver sim lesão. E o pior, quando ele desenvolve uma lesão nessa região aqui, como é uma pele que é muito fina e está próxima ao osso, ele pode já desenvolver uma infecção, né, de pele e posteriormente, né, já uma infecção, né, de óssea, né, que é a osteomielite. Então a gente precisa ter atenção sim a esse tipo de calo, né, tá atenta. É um calo que por muitas vezes não é indicativo de devastamento, né? A gente precisa de devastamento, que eu falo é realmente fazer a limpeza dele. Então a gente precisa orientar o uso do sapato adequado. Aqui, né, quando eu falo, né, aquelas sandálias que é de dedo, que são sandálias que traumatizam o pé do paciente, porque ele não tem sensibilidade, o pé escorrega na sandália, ele vai fazendo uma pressão nesse local e ele pode sim desenvolver lesão. Então a gente não recomenda o uso dessas sandálias de dedo que eles tanto adoram, né? Eles gostam muito desse tipo de sandália. Aqui é uma avaliação, por que eu trouxe essa imagem? Porque além da gente observar, né, o pé do paciente, né, como eu mostrei a questão da inspeção da pele, né, a inspeção para poder observar se tem onicomicose na unha, se tem onicomicose, que é micose na unha, se tem micose interdigital pé de atleta, essas alterações de calosidade eu tenho que observar o sapato do paciente, né? Eu tenho que estar atenta, não adianta eu observar o pé e não avaliar o sapato para poder entender, né, a relação, o que é que está acontecendo. Muitas vezes o paciente ele chega no consultório, ele vem com o sapato mais novo, não é aquele que ele usa diariamente,
né? Então a gente tem que pedir para ele vir com o sapato que ele faz uso diário, né? Aquele sapato novo, tênis novo, muitos fazem isso. Ele vem com tênis muito bonito. Eu chego assim, olha, que sapato é esse que você está usando? Esse sapato você não usa diariamente, não, é porque eu uso outro. Esse daqui é porque eu vim, né, para ser atendido pela doutora. Então, assim, a gente tem que chamar a atenção desse paciente para ver o sapato que realmente ele usa, né, de forma constante, de forma diária. Aqui esse paciente ele fez uma adaptação, vocês podem ver, né, pegou uma palmilha aqui, só que a gente percebeu que ele estava desenvolvendo uma calosidade, uma pressão. Ele já é um portador de amputação, aqui, ó, vocês podem perceber. E aí, o que chama a atenção da gente aqui é essa calosidade que ele já estava desenvolvendo. E quando fomos analisar o ponto de pressão nessa região aqui, ó. Essa sandália é totalmente inadequada, ainda mais com o uso dessa palmilha que ele pegou de um sapato e tentou adequar para poder usar esse sapato. Esse paciente ele tinha uma queixa muito grande com o uso de sapatos fechados, e isso é normal, viu, gente? É comum esse paciente ganhar, às vezes, um sapato, né, adequado, que é um sapato neuropático, eu vou mostrar nas imagens a seguir para vocês, e eles não fazem uso. Primeiro dizem que o sapato é feio, o sapato é pesado e o sapato incomoda. Então a gente tem que se usar de artifícios para poder convencer esse paciente a fazer o uso desse sapato. E outra coisa também que eu chamo a atenção com o uso do sapato neuropático é que ele tem que usar constantemente. Não adianta ele usar para sair, né? A palmilha, o sapato, ele tem que usar de forma constante, né? Em casa também. Aqui, ó, outro sapato aqui, ó, totalmente errado, né? Que a gente pegou na nossa avaliação. Sapato com costura que faz uma pressão, né? Maior, com fivelas que não é indicado. O bico, né? E também ele já é mais afilado nessa região aqui. A gente tem que prestar atenção se o sapato está do tamanho correto para o pé. Algo que eu também chamo a atenção. Muitos pacientes, inclusive a gente mesmo, às vezes usa um sapato que é um pouquinho mais apertado. Então a gente precisa estar atento a isso, porque como ele tem a neuropatia, né, ele não sente, ele não percebe. E outra, ele aperta mais o sapato para poder sentir o sapato fixo no pé. Podem observar durante a avaliação de vocês que o pé, né, realmente às vezes está com edema, tem regiões, né, que tá, né, que você percebe que o sapato está machucando, mas é uma tendência desse paciente realmente apertar o sapato para poder ele sentir mais segurança. Aqui, alguns sapatos, né, que a gente orienta. Esses aqui são os sapatos, né, neuropáticos. Como é que eu vou reconhecer? Como é que eu vou orientar? Obrigada. Como é esse sapato, Ansli? Qual é a diferença dele para os outros, os comuns? Gente, pense que esse sapato é feito. A primeira coisa é que esse sapato é feito sob medida. Não é um sapato comum que a gente compra em loja, né? Quando o paciente, né, que vocês vão ver que tem paciente que ele pode fazer o uso desses sapatos comuns, né, que a gente pode orientar, mas tem paciente que vai precisar de um sapato realmente adequado a ele. Então, é um paciente que ele vai precisar de um sapato que é feito sobre medida, ele vai precisar de uma palmilha, né, para adequar, né, a essas alterações que ele tem. A palmilha, vocês podem ver aqui, ó, ela é um pouco mais alta, né, ela é elevada, isso aqui cerca de 10 centímetros. Por quê? Porque esse paciente ele precisa dessa altura, até porque o sapato, quando ele é muito baixo, ele corre o risco de perfurar o sapato pisando numa pedra, em um prego, um vidro, então ele tem que ser mais alto. Aqui eu trouxe porque, não sei se vocês já ouviram, né, que tem que ser um sapato mata-borrão. Mata-borrão nada mais é do que esse tipo de carimbo que se utilizado, e aqui ele tem essa curvatura, porque não, como esse solado aqui é um solado rígido, não pode ser um solado flexível. Então, assim, nesse caso aqui, esse paciente ele precisa desse corte, né, nesse sapato para poder facilitar o deambular dele. Aqui outro que eu chamo a atenção, que eu trouxe na imagem anterior, essa calosidade aqui, ó, vocês podem perceber. Qual é o tipo de sapato que eu vou, neuropático, que eu indico a esse paciente, Onsli? É esse tipo de sapato aqui, que tem esse tecido que é o neoprene, né? Porque esse neoprene, ele é elástico e vai facilitar, né, a acomodação do dedo e prevenir, né, a questão de calosidades.
Aqui é um tênis que, a depender do nível, né, de comprometimento que esse paciente tenha, a gente pode orientar o uso de tênis com a palmilha. Algumas mulheres a gente também usa, né, orienta esse tipo de sandália, porque essa sandália aqui ela é alta, ela tem um solado rígido e ela possui esse velcro aqui que facilita, né, retirar, né, a questão de edema também, a abertura. Então, esse sapato, né, ele ajuda bastante. Uma dica que eu dou a vocês, né, vocês podem pegar esse slide que vai ser cedido aqui pelo pessoal, né, esse slide vai ser cedido, né, vai ser disponibilizado. Vocês podem pegar essas imagens aqui, imprimir e colocar no consultório, gente, porque eles perguntam bastante, facilita durante a consulta, né, a orientação. E aqui, os calçados adequados desempenham um papel importante na prevenção de lesões nos pés de pacientes diabéticos, pois o uso dos inadequados é responsável por 50% das amputações. E isso é um número alto, né? É um número, né, que chama muito a nossa atenção, que o simples fato de orientar um sapato adequado, eu vou prevenir cerca de 50% das amputações. Aqui a gente já vai partir, né? Saindo da inspeção, a gente vai para a palpação. Aqui nessa imagem, eu mostro que para fazer a palpação, eu vou usar, né, a polpa, né, digital dos dedos, né, para poder fazer a compressão. O pulso que eu vou avaliar aqui é o pedioso. Aqui, ó, você pode ver que é entre o primeiro e o segundo pododáctilo que eu vou, ó, pegar essa linha aqui, ó, e começar a fazer uma compressão. Isso aqui é treino, viu, gente? Ah, eu preciso de um Doppler, de um equipamento. Não precisa, não tem necessidade. Eu consigo avaliar, né, perfeitamente o paciente. Tem uns que realmente já tem, né, um comprometimento, né, a gente percebe isso, mas você pode avaliar, não precisa de investimento caro para poder fazer uma avaliação do paciente, não, gente. A gente pode avaliar. Isso aqui é treino. Realmente tem dificuldade na questão quando o paciente tem edema, né? A gente precisa comprimir mais um pouquinho para poder avaliar, mas isso aqui é treino para poder, né, verificar o pulso pedioso. De que? É. Ah, é, boa ideia. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm um hábito, né, de fazer essa palpação, né, se vocês verificam esse pulso, né, dos pacientes, se vocês já sabiam dessa informação, se vocês conseguem fazer isso no atendimento de vocês. Eu sei que o tempo, né, por muitas vezes é corrido, mas isso, gente, é de extrema importância. E principalmente em pacientes que têm lesão, né? Aqueles pacientes, alguns, né, pelo fato de eu já estar um tempinho, né, trabalhando, eu já consigo perceber o tipo, se é um pé isquêmico, visualizando muitas vezes, né? Pelas características da pele, enfim. Mas é necessário realmente a gente fazer, né, esse exame, fazer a palpação dos pulsos. Isso é imprescindível. Isso aqui é que vai determinar o segmento, o acompanhamento que você vai dar para o paciente. Então, aqui, né, o tibial posterior, que a gente faz a avaliação aqui, tem uma marquinha para poder mostrar. Aqui é o maléolo, né, medial, a gente faz nessa região aqui posterior, tá? Aqui é um instrumento que é caríssimo, né, como meu professor Cícero diz, né, é um instrumento caro, né? Não é caro, gente. Isso aqui é um monofilamento, que é um instrumento barato, de baixo custo, né? Que é para poder, que a gente utiliza para poder fazer, né, a avaliação neurológica do paciente, perceber, né, se ele tem a sensibilidade, né, protetora, olha o nome, sensibilidade protetora dos pés. Essa sensibilidade é o que protege o paciente. Quando ele perde, então ele não consegue, né, ter esse discernimento de que está com a lesão, que está piorando, que está com infecção. Ele perde esse discernimento, ele não consegue perceber isso. Então, por isso o nome, sensibilidade protetora. Porque quando ele sente dor, essa dor vai proteger ele. A dor nesse sentido aí é uma dor boa, né? Se ele lesou, se eu, por exemplo, eu tenho um ferimento, eu sinto essa dor, eu vou perceber. Então, eu não vou botar o pé no chão. Mas já o paciente diabético, você está ali, ô, seu José, não bote o pé no chão, não. E seu José coloca o pé porque ele não sente. Então, a gente precisa, né, ter esse entendimento desse paciente. É algo que eu gostaria mesmo de chamar a atenção de vocês profissionais. Porque não é fácil a gente se colocar, às vezes, no lugar do outro. A gente não tem, às vezes, essa dimensão. Mas
realmente ele não percebe, ele não tem sensibilidade, muitos desses pacientes não têm sensibilidade, e é o que vai dificultar muito o nosso tratamento, o nosso acompanhamento, né, a questão de educação mesmo, então é algo que a gente precisa ter, né, a compreensão, o entendimento para poder trabalhar. E não se sintam frustradas não, né, frustrados com isso não, porque realmente, né, eu percebo, tem vezes que eu estou atendendo, eu fico triste, né, porque o senhor não fez isso, seu José, mas você para e pensa, pô, ele não tem sensibilidade, isso aí é um dificultador, tá? Então, aqui esse monofilamento, né, a gente faz o uso, né, de um lado e do outro também. Ele deve ser lavado com água e sabão. Se você fizer o uso dele, ele precisa de um descanso, tá bom, gente? O monofilamento precisa de um descanso. Se você faz o uso dele, você tem que dar um descanso depois, né, e usar o outro lado, né? É interessante isso. Quando vocês forem aplicar, ele tem que ser aplicado de forma perpendicular. Aqui vocês podem ver pela foto. É um toque simples, né? Você encosta, não sei se dá para vocês perceberem, deixa eu ver, aqui. Você toca, 1, 2 e tira, toca e tira, toca, ele curva, você tira, né? Isso aqui é importante. Mas antes de vocês começarem a fazer, eu tenho muito tempo ainda? Pronto. Vou partir do início. O que é que eu faço com esse paciente, Onsli, que ele está lá, eu já fiz a inspeção, já fiz a pulsação, já verifiquei os pulsos, está tudo direitinho. Vamos fazer o monofilamento? De que forma? Primeiro, gente, você tem que orientar o paciente. Eu não vou chegar lá e já fazer o monofilamento, fazer, né, o toque. E de qualquer jeito, assim. Sabe? Tem gente que fica assim, batendo igual martelo, né? Assim. A primeira coisa que eu vou fazer é orientar o paciente. Seu José, eu vou fazer um testezinho para ver como é que o senhor está com o pé. Né? Se o senhor, como é que se diz, se o senhor tem sensibilidade, explicar de uma forma que ele compreenda. Depois que eu orientar ele, eu vou mostrar o monofilamento, porque tem uns que pensam que é agulha, viu, gente? Já aconteceu isso várias vezes, o paciente, ou você vai me furar, então por isso que tem que se orientar o paciente. Então vocês vão mostrar o monofilamento e vão dizer até no antebraço, ó, não, ele não é uma agulha, eu vou fazer esse movimento, né, para o senhor perceber a sensibilidade. Depois disso que eu fiz, né, mostrei ao paciente, ele entendeu, eu vou dizer a ele, olha, quando eu fizer o toque, o senhor sentiu, o senhor vai dizer sim. Se não sentiu, quando eu fizer o toque, o senhor vai dizer não, tá bom? Então, aí você vai começar a fazer. Geralmente, eu faço esse toque na perna, porque geralmente o paciente ainda tem sensibilidade na face interna da perna. Eu mostro a ele, ó, o senhor está sentindo? Ele diz que sim. E aí, eu vou partir para fazer, né, essa orientação, né, esse exame no pé, esse teste no pé do paciente. Aqui vocês estão percebendo, tem alguns guidelines que falam 4 pontos, 3 pontos. Na minha prática, eu uso os 10. Eu faço os 10 pontos. Para mim, eu sinto mais segurança em fazer os 10 pontos, tá bom? E aqui você tem esse ponto, né? Aqui entre os dedos. Pronto. Aqui, ó, nessa região aqui, ó, não tem o hálux. Você vai fazer nessa região aqui o toque, ó. Sim, sim ou não, vai fazer aqui, peraí. Sim ou não, ó, tocou, faz a curva, tira. Não é fazer assim o paciente, tá? Você tem que fazer, tocou, fez a curvatura, tira. Tocou, fez a curvatura, tira. Então você perguntar, seu João tá sentindo? Seu João não tá sentindo, ele nem fala. Não, tô sentindo, né? Vocês têm que ter muito cuidado, gente, com essa questão, né, do monofilamento. Porque o paciente, às vezes, ele está pensando assim, se eu acertar, ele precisa acertar. Tem uns que ficam assim, eu preciso acertar esse monofilamento. Então, quando você pergunta assim ou não, ele vai dizer sim. Ele nem sabe o que é que está acontecendo. Já aconteceu isso várias vezes comigo. Ele não tem essa percepção, né? Então, você precisa... Tem umas vezes uma dica que eu vou dar a vocês, deixa eu ver aqui a melhor forma. Quando eu faço assim, ó, sim ou não, e ele tá sim, sim, aí eu paro. E aí, sim ou não, seu José? Ele tá sim, sim, sim. Então, vocês têm. Isso aí são pequenas dicas que eu estou dando da minha prática, da minha vivência, que às vezes a gente não encontra em livros, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento, esse cuidado para poder fazer esse teste de sensibilidade. Por que isso, Ansli? Esse teste é o que vai direcionar a sua conduta. Então, eu preciso fazer o teste bem feito. Ah, e quantos pontos eu preciso? Ah, e o paciente ele sentiu em alguns pontos e não sentiu em 2. Ele tem a sensibilidade ausente ou presente? O que é que vocês acham?
Eu fiz o toque aqui em 2 pontos, ele me disse que ele não sentiu, mas eu percebo que esse paciente ele sente o toque em outros pontos. O que é que vocês acham? Quando esses pacientes eles sentem, né, 2 toques, eu digo assim, os 2 pontos, ele tem a sensibilidade alterada, não é ausente, mas ele já começa a ter alteração. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, a questão das fibras nervosas, da neuropatia, a gente tem as fibras finas e as fibras mais grossas, né? As fibras finas estão relacionadas à sensibilidade, né? À temperatura, à tátil, né? E essas são as primeiras fibras a serem lesadas pela hiperglicemia. Então, é por isso que a gente faz o rastreamento, né, desse paciente com monofilamento, né? Também tem outros testes, mas assim, não, eu acredito assim que na minha prática esse teste de sensibilidade ele se adequa muito bem, porque não dá, é um teste que demora, né? Se a gente for parar para pensar no trabalho do profissional hoje, principalmente o de vocês na atenção básica, que é um quantitativo grande, vocês têm a questão da produtividade, então realmente é um teste, né, que se adequa muito bem, que é um teste barato, rápido e simples de fazer, tá bom? Então, quando esse paciente ele tem, né, 3 a 4 pontos negativos, eu já digo que esse paciente já está com a sensibilidade protetora ausente. Então, eu tenho que ter atenção, né, com relação a isso, o quantitativo de pontos que eu estou avaliando. Outra dica que eu vou dar a vocês é com relação, né, a esses pontos. Às vezes, aqui nesse pé, por exemplo, que eu vou mostrar aqui, vou voltar aqui a imagem para vocês perceberem. Se eu for fazer um monofilamento em alguns pontos desse paciente, ele não vai sentir, mas não porque ele não tem a sensibilidade protetora presente, ele não vai perceber porque ele tem a hiperceratose, ele tem um calo na região. Então, e aí, Onsile, eu posso mudar esses pontos? Posso sim, eu vou fazer num lugar que eu perceba que ele não tem essa calosidade, eu faria nessa região aqui, ó, entre os dedos também, que ele tem aqui, ó, não tem calosidade, então, isso são detalhes que a gente vai pegando no dia a dia, né, na avaliação desse paciente. Vou voltar aqui o slide. Sim, tem uma colega aqui, Adriana, falando que é a realização de mutirão. Adriana, mutirão, eu acho que é uma ação muito interessante, sim, ajuda, porque chama a atenção da sociedade, sim, para a questão do pé diabético, eu acho válido, mas mais válido do que isso, eu acho que a gente está diariamente fazendo esse exame. Vai avaliar o paciente, a gente tem que avaliar o pé, né? Isso aí, né, é de extrema importância. Sempre que for avaliar o paciente, avaliar o pé dele. E quando eu falo, sim, um reforço, o mutirão é um reforço e chama a atenção, eu digo, da sociedade, né? Porque quando você está no consultório, você atende aquele paciente, mas quando você faz um mutirão, você acaba mobilizando, inclusive, aqueles pacientes que eles não aderem ao tratamento, que a gente tem a dificuldade, né, de ver como ele vê, não, tem outras pessoas indo, eu também vou, né? Já fiz vários trabalhos, né, em feiras, né, que eu vejo, como é que eu posso, né, fazer com que esse paciente saia de casa para poder trabalhar com ele? Feira, gente. Paciente gosta de feiras, né, para você chegar, né, e dialogar com ele, ele vê outras coisas, não ficar só centrado na patologia, na doença, né, tentar fazer um trabalho com artistas, né, da região, né, com artesanato, e nessa feira a gente colocar lá um standzinho para poder avaliar o pé e fazer as orientações. Eu já fiz isso várias vezes e é muito bom. Isso aí realmente é uma estratégia muito boa, Adriana. Parabéns, viu? Você participa bastante. Né? E essa sugestão aí é excelente. Fazer pequenos mutirões, né? Pequenas feiras e fazer, né? Chamar a atenção da sociedade para isso. E principalmente tirar aquele paciente que está em casa lá intocado, que aquela doença, aquilo ali é com o outro, não comigo. Né? Então, ele vai se perceber que tem outras pessoas passando pela mesma situação, não vai ter aquela vergonha e a gente vai conseguir atingir esse paciente. Sim, o monofilamento, né? Ele realmente, gente, precisa de um descanso, o monofilamento, porque de tanto você fazer o exame, imagine. Eu, por exemplo, atendo 10 pacientes no dia fazendo, né, esse movimento, né? Ele perde, né, a questão da qualidade do teste.
né? Eu preciso dar um descanso. Por isso tem até dois. Você começa com um, depois você reveza. Então dá um descanso e você vai e usa ele no dia seguinte, certo? A higiene também, né? Usa um sabão neutro, né? As diretrizes fala muito isso. O manual do pé diabético orienta muito bem, né? E aqui eu reforço, né, que vocês têm um material muito bom, né, o Manual do Pé Diabético de 2016. Depois vocês dão uma olhadinha nas minhas referências, né, que tá bem legal, né, tem material interessante para vocês fazerem a leitura. E com relação, né, ao exame clínico associado aos testes neurológicos simples e de baixo custo e boa especificidade e sensibilidade, é primordial para o diagnóstico, né, de neuropatia, pois alguns pacientes podem ser assintomáticos, ou seja, eles não têm sintomas, mas possuem danos neurológicos a serem submetidos a testes. Com base na avaliação dos testes neurológicos, deve-se proceder à classificação de risco de ulceração. Muito bom, Adriane. Manicure e pedicures é um excelente. E te digo mais, Adriana. Uma coisa que você pode fazer como enfermeira, sabe o que é? Você chamar essas manicures para poder capacitá-las, orientá-las, né? Porque tem muitas manicures que elas querem não quer. Perdão, é médica. Tudo bem, Adriana. Chamar, né, conversar com os colegas para poder chamar essas manicures, né, para poder fazer o acompanhamento, né, desses pacientes, porque tem muitos pacientes que vão para a manicure e ela não sabe o que fazer, ela não sabe que o paciente é diabético e realmente tira a cutícula, né, usa aquele para retirar a calosidade. Então, assim, vamos chamar esses profissionais para poder trabalhar conosco, sim, a gente precisa envolver a sociedade no trabalho com pé diabético. Não adianta a gente ficar isolado numa caixinha lá, né, no meu posto, né, e não envolver a sociedade. A gente precisa envolver os profissionais. Vamos convidar a fazer uma palestra orientadora, né? Vamos orientar esse pessoal. Por que que não pode tirar a cutícula? Porque muitas vezes eu dou aula, né, para podólogos, né, e o que eles verbalizam muito é porque ele é o cliente, ele quer. Aí eu digo, mas ele é o cliente, ele quer, mas você é a profissional e você sabe o risco. Então, é seu trabalho chegar e fazer a orientação. Então, assim, tentem fazer isso mesmo, envolver a sociedade, chamar para poder conversar com esses profissionais, podólogos, né? Manicures, para poder orientar também, porque eles vão ser o que a gente precisa, multiplicadores. A gente precisa multiplicar essa ideia, né, das medidas preventivas, de orientações à pessoa com pé diabético. Não é só eu como enfermeira, ou a Adriana aí como médica, né, que tem que orientar, mas outras pessoas também precisam ter esse conhecimento para poder difundir essa ideia, né, de prevenção. Sim, a gente já passou pela inspeção, pela palpação, né, pelo exame neurológico. E aí? Vamos ver, o que é que eu vou fazer agora com esse dado, com todos esses dados? Para onde é que eu vou, né? Nós temos que utilizar esses dados para poder classificar esse paciente. Então, a proposta de classificação de risco, eu vou classificar o risco que esse paciente tem, né, de desenvolver uma ulceração, uma lesão. Então, por isso que ele está inserido num consenso internacional. Ele é recomendado para identificar o risco de ulceração após, né, a avaliação clínica e envolve também a alocação de segmento, né, sistematizado, ou seja, eu vou trabalhar de forma sistematizada, né, no acompanhamento desse paciente, vou evitar visitas desnecessárias, né, de pacientes sem risco elevado, como também a aplicação de educação terapêutica conforme o agravo verificado. Vou chamar a atenção de vocês para isso aqui. Quando eu faço todo esse exame do paciente, eu identifico que esse paciente tem um risco, a partir daí o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou sistematizar o atendimento dele, né? Eu vou orientar quando é que esse paciente vai vir para mim novamente, né? Ele tem que vir daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Então é com essa avaliação, a partir dessa avaliação, que eu vou saber como é que eu vou orientar esse paciente, né? E aí eu vou aplicar na educação terapêutica adequada, é aí, né? A partir dessa avaliação ampla, eu vou saber como dar seguimento a esse paciente. Aqui eu trouxe um quadro
né, que é muito interessante, né, que é aqui, ó, os cuidados recomendados para o pé diabético segundo a classificação de risco. Então, quais são os cuidados que eu vou recomendar para esse paciente? Uma sugestão que eu digo é vocês pegarem esse quadro que está lá, né, no manual do pé diabético, imprimir e colocar no consultório, porque muitas vezes a gente acaba, né, esquecendo, né, e ele facilita a visualização. Então, vocês podem imprimir, tá, ter ele lá para você, facilitar o atendimento de vocês, tá bom? Então, aqui, risco zero. Quem são esses pacientes que têm um risco zero? É aquele paciente que ele tem a sensibilidade protetora presente. Não é aquele paciente que eu fiz o teste do monofilamento e ele não sente. Então, ele tem a sensibilidade protetora presente e ele não tem doença arterial periférica. Então, é um paciente que ele é diabético, mas ele ainda não tem aquelas complicações. Então, eu vou orientar também esse paciente. Claro, eu não tenho que orientar só o paciente que já tem uma complicação, uma alteração. Eu tenho que pegar esse paciente que tem um risco zero. Eu tenho que orientar ele, né? Chamar atenção para o uso do calçado apropriado, estimular o autocuidado, né? E aí esse paciente ele vai ter um segmento anual, né? Eu vou estar acompanhando ele, eu não vou deixar ele na rede solto. Eu tenho que trazer ele para mim e ele ter, ó, ano que vem a cena de novo aqui para a gente poder ver como é que tá esse pé e orientar ela os cuidados, né, o que é que ela deve fazer e tá aqui também acompanhando, né, também a questão da glicemia, né, desse paciente, como é que tá monitorizando, certo? Com o risco um, que é a perda da sensibilidade presente, né, a perda da sensibilidade protetora. Então, é aquele paciente que ele já começou a desenvolver alterações nos pés. Então, aquelas fibras que eu falei, aquelas fibras mais finas que são relacionadas, né, à parte sensitiva, né, o nervo sensitivo motor. Esse paciente aqui, ó, que ele já perdeu essa sensibilidade, ou ele não tem ou não deformidade, né? Porque às vezes a pessoa, mas ele não tem deformidade, ele tendo ou não, eu já vou considerar o uso de sapatos adaptados. Que adaptação é essa, Onsli? Aí vai depender do tipo de deformidade, né? Porque é com ou sem. Se ele tem uma deformidade, eu preciso adaptar o sapato e ajustar também a palmilha, né? Muitos pacientes, às vezes, por exemplo, um joanete, né, um hallux valgo, ele precisa fazer uma correção, né, a depender, né, também dos dedos em garras, ele precisa fazer, deixa eu botar aqui, né, os dedos em garra, ele precisa fazer uma adaptação, porque é nessa região da polpa plantar, né, por causa do dedo em garra, que ele acaba desenvolvendo as lesões aqui na ponta dos dedos. Isso a gente tem que estar, né, atento também. E o segmento que eu vou dar a esse paciente é a cada 3 a 6 meses. Isso aí vai do critério de cada profissional. Eu vou perceber que ele tem uma necessidade maior, né, de um acompanhamento, eu vou reduzir, né, o tempo. Então, esse quadro aqui é fantástico, gente, porque eu sei da dificuldade, às vezes, da gente ter esse paciente marcar uma consulta com vocês, eu sei da dificuldade que esse paciente de retornar, né, ao consultório. Então, isso aqui facilita muito a nossa vida. Aqui é a categoria 2, que é quando esse paciente já tem uma doença arterial periférica. Isso aí, lembrem-se que é quando a gente vai verificar os pulsos desse paciente, né? Ele tendo ou não a sensibilidade protetora ausente, porque tem alguns pacientes que ele lembra lá no primeiro slide que essas alterações ela pode estar de forma isolada, pode estar de forma conjunta. Então, o que é que acontece? Se esse paciente ele tem uma doença arterial periférica, como é que eu vejo isso, Ansli? O pulso. Se eu não verifico, se eu consigo verificar que ele tem um pulso, né, já com problemas, com dificuldade, eu não sinto esse pulso, ele tem já tem um diagnóstico de uma doença arterial, eu já vou sim considerar o uso de sapatos adaptados, considerar a necessidade de um encaminhamento para um cirurgião vascular. Isso aqui também é muito importante, porque quando você encaminha para esse tipo de profissional, ele vai avaliar o comprometimento que ele tem, vai orientar o uso de drogas, né,
como cilostazol, por exemplo, para poder ampliar, né, melhorar essa vascularização e melhorar, né, a condição desse paciente. E a cada 2 a 3 meses, com o médico ou enfermeira da atenção básica, que deve avaliar o encaminhamento. Como foi esse encaminhamento? O que é que esse paciente está utilizando? O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês com relação a isso, que é uma medida preventiva, né, é a gente pegar e olhar, ter atenção com aquelas lesões pequenas. Porque geralmente, para a gente profissional, o que chama muita atenção é aquela ferida grande, né? Aquela ferida, oh meu Deus, é uma infecção. E a gente esquece de ter atenção com aquelas feridas mínimas que o paciente tem. Se for um paciente que tem uma doença arterial periférica, isso aí é como se fosse só a ponta do iceberg e uma lesão pequena. Então, eu preciso ter atenção. Por isso que eu preciso identificar esse paciente. Eu identificando, encaminhando, ele estando medicado e eu fazendo esse acompanhamento para ver, né, a evolução dele, eu vou evitar que ele tenha, né, uma amputação, uma complicação maior. Quando a gente parte para o risco 3, é aquele paciente que já tem um histórico de úlcera, né? Ele já teve uma úlcera ou já tem uma amputação. Então, o que é que eu vou fazer com esse paciente? Eu já tenho que considerar realmente o uso daquele sapato adaptado que eu mostrei, né? Eu tenho que considerar a correção cirúrgica, no caso de um médico, para avaliar, né, se tem essa necessidade de encaminhar, e se houver, né, a doença arterial periférica, avaliar também a necessidade de um encaminhamento do cirurgião vascular. E esse paciente, eu preciso ver ele, né, com uma maior brevidade, com 1 a 2 meses, né, na atenção básica. Então, dá para vocês perceberem aqui, é um quadro que ajuda muito, gente, a questão do segmento que eu vou dar a esse paciente, como é que eu vou organizar a minha agenda, como é que eu vou acompanhar esse paciente. Então, isso aqui dá um direcionamento muito bom para o profissional, né, para as condutas com ele, né, as medidas preventivas. Vou voltar aqui, uma coisa que eu não falei com vocês, que eu gostaria de chamar a atenção, que é a questão das orientações, né? Como é que eu vou orientar esse paciente? Está tudo aqui nesse quadro, tá? Que eu vou chamar a atenção desse paciente aqui para o sapato, para a higiene, vou chamar a atenção dele constante, viu, gente? Isso é constante, é diário, toda vez que ele for, você avaliar, o pé está ressecado, você precisa hidratar. Ele precisa criar o hábito. Eu gosto muito de orientar os pacientes para ele fazer o uso do hidratante, aqui, ó, nesse primeiro slide, da hidratação dos pés, né? De forma diária, após o banho. Toma o banho à noite, antes de dormir, né? Principalmente quando tá com essas fissuras aqui, eu gosto muito de orientar, falar com ele, para ele, como é que se diz, fazer o uso desses cremes à noite, e hidratar a pele normalmente durante o dia. Então, são essas orientações que a gente precisa, são simples, vocês podem perceber aí que não são orientações onerosas, né? A prevenção é algo que realmente o custo é baixo, tem como nós profissionais, vocês profissionais da atenção básica, fazer isso de uma forma, né, com qualidade, mesmo com poucos recursos, que a gente acha às vezes que precisa de muitas coisas para poder atender esse paciente, não, gente. Se a gente pegar ele nesse momento, né, de que ele está com essas alterações, que tem como a gente dar um suporte, dar uma orientação, a gente tem como prevenir sim uma amputação, temos como prevenir aquelas infecções, né, que esses números, infelizmente, vêm crescendo muito. E aqui, as ações de educação em saúde, né, por meio de atendimentos e consultas de enfermagem, consulta médica para você aí, viu, Adriana? Grupos educativos, visitas domiciliares e programas de orientação sobre diabetes e suas complicações têm se identificado como uma atitude que contribui para a melhor aderência ao tratamento clínico e, consequentemente, como uma ação de prevenção para o aparecimento de complicações crônicas, né? Em especial problemas nas pernas e nos pés. Então, eu digo sim, gente, essa questão de orientação à educação, né, a esse paciente, né, é fundamental, principalmente para vocês que estão atuando na atenção primária, né? A gente tem como sim reduzir, gente, esses números, se a gente tratar esse paciente antes que ele desenvolvam complicações, que é pior para poder fazer o acompanhamento. O custo, né, é muito oneroso e
A gente está terminando aqui a apresentação. A Adriana, né, Adriana não, como é? A Juliana vai separar aqui algumas perguntas, né? Eu estou vendo que a Adriana está falando qual hidratante podemos orientar. Pode falar, marca, tem algum problema? Não. Não? Pronto. Ó, Adriana, eu gosto muito de orientar os pacientes para usar o Nivea para pele extra seca. Ele é muito bom, ele tem óleo de amêndoa, né? Ele é mais espesso, né? E ele hidrata bastante, né? Então, eu gosto muito desse tipo de hidratante. Tem um hidratante que é mais caro, tem alguns pacientes que fazem, né? Ah, eu quero, vou comprar esse hidratante que é melhor porque ele, por causa da mídia, né? Enfim. Mas eu gosto muito de hidratante como Nivea, porque eu quero que esse paciente ele faça o uso, né, constante do hidratante. Então, como é que ele vai investir um mês no hidratante caro e no mês seguinte ele não ter? Então, assim, eu preciso trabalhar com coisas simples, eu não preciso trabalhar com um material caro. Né? O AGE, né, o pessoal tem feito muito uso do óleo AGE, eu gostaria realmente de chamar novamente a atenção de vocês, né, com o uso desse óleo, que ele deixa a pele fina. Tem algumas situações que você pode indicar o uso 2 vezes na semana, tudo bem, mas ele de forma constante, né, ele realmente deixa a perna muito fininha, e aí a pele, né, fina, e aí passível de uma lesão cutânea. Então, eu agradeço, né, a vocês, né, eu fico muito feliz, né, em dar essa palestra. Eu sei que vocês aí devem estar perguntando por que que ela não falou de neuropatia, porque eu não... Tem uma palestra, né, que o Dr. Cícero fez há um tempo, né, que eu falei aqui com o pessoal, e eu indico a vocês, né, verem essa palestra. Ela é completa, né, que ele vem abordando, né, perfeitamente essa questão da neuropatia, o desenvolvimento, né, das lesões, das complicações do pé diabético. Aqui eu quis abordar mesmo as questões preventivas, né, as dificuldades que a gente encontra, eu também como profissional encontro no dia a dia, né, e gostaria de reforçar novamente a vocês. Gente, é como aquela visita que vem na nossa casa, se a gente não trata bem, ele não vem mais. Então a gente precisa fazer um acolhimento a esse paciente, né, de qualidade, de uma forma melhor, para que a gente consiga implementar essas medidas preventivas e orientar, né, esses pacientes e eles consigam fazer, né, esse cuidado, né, eles façam essa monitorização. Então, eu gostaria muito de agradecer, eu tenho um respeito, né, e um carinho muito grande por vocês, trabalhadores da atenção básica, porque eu sei a dificuldade que é. Então, aqui fica o meu carinho, né, e um beijo para vocês. E vamos às perguntas, né? Vamos lá. É isso aí, Onsli, a gente agradece aqui pela sua excelente explanação aqui sobre os temas, informações, as dicas, né? O pessoal dialogou bastante aqui no bate-papo, né? Como você mesma viu, as ideias aqui fluíram, fiquei muito lisonjeada aqui com o pessoal, muito bom. Vamos lá, algumas dúvidas, eu vou colocar, só para esclarecer para vocês, eu vou colocar o link aqui da web palestra de Dr. Cícero, que ele fez aqui conosco, onde ele fala o que Onsli trouxe aqui, tá? Eu vou só ler a primeira pergunta aqui para Onsli. Deixa eu ler o nome aqui, que esse termo eu não conhecia. A ectoscopia deve ser feita apenas nos membros inferiores ou em geral? Ectoscopia seria a análise da pele desse paciente? Acho que o pessoal poderia esclarecer aqui para nós. Quem foi que perguntou sobre a ectoscopia? O pessoal fez a pergunta lá no início. Ó, essa questão da ectoscopia deve ser algum exame que ele faz na pele, né? Essa abordagem, gente, quando a gente fala de medidas preventivas, é muito importante a gente tentar simplificar ao máximo, né, a avaliação com esses pacientes. Então, assim, eu não trouxe nenhum exame caro, né, de tecnologia pesada, porque eu acredito, principalmente, que na atenção primária a gente tem essa dificuldade, né, tem locais longínquos que têm essa dificuldade de acesso a esse tipo de exames. Então, assim, o ideal é realmente a gente tentar o menos, né, muitas vezes é o mais, é o melhor. Então, assim, eu não trouxe esse tipo de exame, nada assim mais sofisticado, justamente por isso, porque eu queria abordar medidas preventivas que são possíveis, não só para um médico, não só para um enfermeiro, para o agente comunitário, você agente comunitário que está aí,
né, que eu sei que tem algumas dúvidas. Isso, esses exames, né, essa visualização, esse entendimento, muitas enfermeiras aí que estão são excelentes enfermeiras, né, que podem capacitar os agentes comunitários para poder identificar isso de forma simples, né, sem nenhum mecanismo, né, que vá ter um custo elevado. Então, o pensamento dessa palestra foi justamente isso. Com relação à ectoscopia, né, pode deixar essa abordagem, mas assim, eu não trabalho com ectoscopia, né, para poder esclarecer essa resposta, tá bom? Qual o próximo? Ótimo. O pessoal tirou, quando você falou dos hidratantes, o pessoal perguntou se, no caso, pode misturar a glicerina com creme hidratante, se o óleo de coco e a vaselina também são indicados. Não, como é? Ectoscopia. Nunca tinha ouvido não, viu? Isso aí foi diferente, viu? Parece mais um exame. Mas vale, ó, aprendo também com vocês, não tem problema algum, mas esse daí eu nunca tinha ouvido falar essa expressão não, viu? Ilza, né, Pia? Oi, Ilza, tudo bom, Ilza? Ó, colega. Vamos lá, qual é a próxima? É isso, eles perguntaram, quando você falou do hidratante, se pode usar a glicerina adicionada com esse creme hidratante, o óleo de coco ou vaselina, se são indicados. Gente, sim. O óleo de coco, gente, tem alguns trabalhos, inclusive eu tenho uma colega enfermeira que ela está trabalhando com essa questão de fitoterápicos. Inclusive, até sugeri aqui as meninas para poder abordar, né, essa questão, né, de fitoterápicos no uso na atenção básica para o tratamento do pé diabético. Com relação aos estudos, eu não tenho nenhum estudo, né, que realmente aborde, né, sobre o óleo de coco no atendimento ao pé diabético. Fica uma dica aí para quem quiser fazer estudos. Eu não vi nada, mas assim, o óleo de coco, ele seria mais, como é que eu posso dizer? Ele tem uma penetração melhor, né, na pele, né? Quando eu questiono essa minha colega que é fitoterapeuta, né, ela diz que tem realmente, né, uma absorção melhor, mas eu não tenho nenhum estudo para poder, né, mostrar isso para vocês. De uma forma geral, no meu dia a dia, no meu trabalho, o que é que eu uso, o que eu oriento é o uso mesmo de hidratantes, né? Eu uso sempre o hidratante porque é mais fácil para o paciente. O hidratante, ele tem a água como veículo, então essa água vai facilitar a penetração. Tem alguns pacientes, né, que pela necessidade de uma hidratação mais profunda, tem alguns hidratantes que têm sua composição a ureia, que é também um hidratante muito bom. Acho que tem uma marca aí que usa, né? Acho que é o Atractain, se eu não me engano, que tem um pouquinho de ureia na concentração, mas aí tem que ter cuidado com o uso desses hidratantes, porque com o fato de ter a ureia vai deixar a pele mais fina. Com relação foi o que mesmo? A vaselina, não. Vaselina, ela não vai penetrar na pele, gente, ela vai fazer aquele, né, só superficial, aquela camada, mas ela não vai penetrar para poder ajudar na hidratação. Então, o hidratante, como ele tem a água como veículo, ele vai fazer uma hidratação mais profunda, vai penetrar mais, certo? Eu espero que tenha tirado essa dúvida de vocês. Mas no meu atendimento, eu tenho feito uso mesmo de hidratantes, orientado o uso mesmo hidratante, e não precisa ser hidratante caro não. O que é necessário é que esse paciente faça o uso constante do hidratante, mantenha a pele hidratada para evitar tanto o ressecamento quanto as fissuras. Adorei essa endoscopia sempre. Eu não sabia dessa daí, viu? Eu tô aprendendo com vocês, viu? Obrigada. Pronto, a próxima pergunta, quando falou de medicação, temos na unidade o fluconazol e o cetaconazol, podem ser usados como alternativas? Sim. Aí vai depender de qual vai ser, né, a abordagem. Primeiro, quando é a nível de pele, quando é a nível de unha, geralmente a gente faz o uso, tem aí um slide, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. A nível de unha, gente, o que eu tenho para abordar em onicomicose, né? Que ônico é de unha, né, as micoses em unhas, o que é que a gente aborda? Geralmente, aí vocês podem perceber que tem o uso de várias loções, né, laquese, se passa muito em televisão. O que é que acontece com a solução? Não adianta eu fazer o uso de uma solução na unha se eu não fizer a higiene da unha. Não adianta se eu não lixar essa unha e deixar ela um pouco porosa para poder o medicamento penetrar.
tá? Geralmente esses pacientes, né, é encaminhado para um dermatologista se faz, ou até os médicos da atenção primária faz o encaminhamento, com relação ao uso de óleo de coco. Realmente eu tenho ouvido falar, né, desse óleo de coco, que é uma prática boa, mas assim, para recomendar para vocês, eu preciso ter níveis de evidência, né? Eu tenho que ter estudos que realmente, né, falem sobre o uso do óleo de coco. Então, assim, nesse momento eu não tenho nenhum estudo, né, falando sobre o uso desse óleo na abordagem do paciente com pé diabético, né? Então, é preciso se ter um nível de evidência para fazer uso. Mas eu sei sim que tem alguns colegas que vêm fazendo uso e têm resultados muito bons, porque ele realmente penetra mais do que os ácidos graxos essenciais. Ele tem uma fluidez que ele acaba penetrando mais na pele, tá bom? Com relação ao tratamento que eu estava falando, não foi dos pacientes, pode ser feito o uso do cetoconazol, né, o uso do itraconazol, do fluconazol. Agora, esse tipo de tratamento, ele precisa ser associado, viu, gente? Associado nos lê de que forma? Não adianta, viu, Adriana, você aí e outros colegas indicarem o uso, né, de uma medicação e a gente não ter esses cuidados com as unhas, né? Porque eu percebo assim que tem muita indicação e a gente não tem esse cuidado. Às vezes o paciente ele não limpa a unha, não lixa, não tem um cuidado com o sapato adequado e aí ele faz, né, sempre essa recontaminação. Então a gente precisa fazer isso aí de forma mais ampla. Tem mais algum? Sim, gente, mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, e a participação de todos. Espero que eu tenha, né, sido clara, tenha atingido o objetivo de vocês, né, nessa questão de medidas preventivas, né, e fica aqui o meu muito obrigada, tá bom? Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente, por internet, telefone ou pessoalmente. O Telesaúde pode apoiar você profissional na qualificação da atenção básica, através dos serviços de teleconsultoria. Permite que os profissionais da atenção básica recebam esclarecimentos sobre procedimentos clínicos, ações de saúde, materiais educativos, organização e gestão. A plataforma funciona de duas formas, por texto ou por vídeo. Acesse o nosso site e cadastre-se. Segunda opinião formativa. Um banco de dados com respostas baseada nas perguntas e respostas das teleconsultorias, construídas com base em revisão bibliográfica, nas melhores evidências científicas e clínicas, selecionadas a partir de critério de relevância e pertinência às diretrizes do SUS. Teleeducação. São atividades educacionais que utilizam as ferramentas tecnológicas como meio para apoiar a formação de trabalhadores do SUS de acordo com a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, através de cursos, módulos educacionais, web-aulas, web-palestras em modalidade à distância. Telediagnóstico. Oferta nacional de telediagnóstico da Bahia com o objetivo de facilitar a realização de exames de eletrocardiograma, ECG, e a disponibilidade de laudos à distância no âmbito da atenção básica. Os resultados dos exames de ECG serão disponibilizados em no máximo 2 horas. Telesaúde Bah. Serviço que oferece suporte para soluções da atenção básica e auxilia na decisão clínica do seu dia a dia. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br